Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E hoje vamos falar de um novo projeto de lei, não tão novo assim, porque é do começo do ano de 2023, mas pouco falado, pouco discutido, até então eu também não sabia da existência dele, tá? Então, bora falar sobre projetos de lei sobre a mobilidade elétrica no Brasil. Ok, mais um projeto federal, dessa vez do deputado Fábio Macedo, do Podemos do Maranhão, tá? É o projeto de lei 710 de 2023. Ele foi apresentado no dia 28 de 2 de 2023. Não teve lá uma grande tramitação até o momento, né? Foi apresentada à mesa diretora no dia 28 do 2. Depois, no dia 20 do 4, foi reapresentado na mesa diretora. Dia 25 do 4, desenvolvimento econômico. Depois, coordenação de comissões permanentes e voltou para a mesa diretora e parou ali em maio, sem muita discussão aí, tá bom? Bem, quero ir direto aqui para o projeto. Vamos lá, inteiro o teor. E o projeto de lei estabelece a obrigatoriedade de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo e em estacionamentos e vias públicas, tá? Ah, o projeto ele fala da seguinte forma no artigo 1. Esta lei estabelece a obrigatoriedade de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo e em estacionamentos em vias públicas, ou seja, na vaga, né? Resumindo, é isso. Aquela vaga na rua, aquela zona azul esperta, é um estacionamento em via pública, né? Um bolsão de estacionamento e tudo mais. Para os efeitos dessa lei, adotam-se as seguintes definições. Primeiro, o que é um veículo elétrico para essa lei? Veículo que emprega de modo exclusivo a propulsão por meio de motor elétrico a partir da energia proveniente de fonte externa. Fica meio confuso aí, tá, deputado? Vamos uma dica. Veículo com fonte externa, necessariamente, é um trólebus, né? Que ele está capturando a energia ali do pantográfico, das antenas. A energia era de fonte interna. O carregamento dessa bateria que acaba vindo de fonte externa. Mas ok, tanto faz o conceito aí nesse caso. O importante é o objetivo da lei. E aí o veículo híbrido, que utiliza de modo combinado propulsão por meio de motor a combustão e de motor elétrico a partir de energia proveniente de fonte externa. Ou seja, não é simplesmente um híbrido, galera. É um híbrido plug-in, aquele que carrega. Porque, sabe, tem algumas montadoras que adoram dizer que tem os veículos elétricos que não precisam de tomada. Não seria atendido para esse projeto de lei. Não faz nem sentido, né? Já que não precisa de tomada, não precisa de vaga de carregamento. Ok. Artigo 2. Em estacionamentos privados de uso coletivo, os proprietários deverão disponibilizar estações de recarga para veículos elétricos e híbridos em 5% das vagas, que ficarão reservadas para esses veículos. Vamos, vamos, vamos entender aqui um conceito, tá, gente? Existe diferença entre vaga para veículos elétricos e vaga de carregamento, tá bom? A vaga de veículo elétrico é aquela vaga onde o veículo pode ficar parado, mesmo que não esteja carregando. Mas, no projeto de lei, ele dispõe que seria obrigatório a disposição do carregador, caso queira ser utilizado por aquele veículo híbrido elétrico estacionado naquela vaga, tá? Não é uma vaga de carregamento, ou seja, digamos que eu parei meu carro para carregar ali, botei na tomada, ok, e aí encerrou a carga antes de eu vir buscar. Existe, previsto já na regulamentação do CONTRAN, uma penalidade para aqueles veículos, mesmo os elétricos, que não estiverem carregando. Nesse caso, não. É uma vaga de estacionamento que dispõe de um carregador. Inclusive, o cara poderia, pela lei, pelo que está escrito aqui, parar naquela vaga, porque é um veículo elétrico, mas não usar o carregador.
Então, eu entendo que algumas coisas podem ser melhoradas, viu, deputado? Vamos para o artigo 3º aqui. Em estacionamentos públicos, os órgãos públicos responsáveis deverão disponibilizar estações de recarga para veículos elétricos e híbridos em 2% das vagas que ficarão reservadas para esses veículos. Artigo 4º. Em vias públicas, as concessionárias de serviço de distribuição de energia deverão disponibilizar estações de recarga para veículos elétricos e híbridos na forma do regulamento. Então, ficaria um pouco parecido com o que as teles eram obrigadas no passado, que seria o quê? Você quer operar nessa região, você quer dispor de linhas fixas, até talvez telefonias, mas você vai ter que ter uma quantidade mínima de telefones públicos, ou no caso os orelhões, né? Era uma contrapartida que eles tinham que disponibilizar. Então, de certa forma, aqui eles estão colocando que as operadoras de energia, as distribuidoras também deverão fornecer essa alternativa de carregamento nas vias públicas. Então quer dizer que somente as operadoras de energia vão poder explorar esse ambiente? Não vai ter espaço para empresas privadas fazerem isso? Não é o que a lei está dizendo. Ela está dizendo que as distribuidoras de energia deverão disponibilizar. Não está dizendo que somente elas, que as demais são proibidas, tá? E também já existe regulamentação exatamente para as empresas distribuidoras de energia prestarem esse serviço, tá? Já tem a regulamentação na resolução número 1000 da ANEEL. A utilização das estações de recarga poderá ser cobrada dos condutores de veículos elétricos e híbridos. Aí fica aquela abertura que também não é obrigatória, tá? Os padrões técnicos para a instalação dos pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos serão definidos em regulamento do Poder Executivo. E o artigo 7º, essa lei entra em vigor decorrido um ano da sua publicação, ou seja, daria um tempo para as empresas, para as distribuidoras se ajustarem. Vou falar a verdade, a lei ela é muito boa no seu conceito, mas traria um problema muito sério para os donos de estacionamentos, principalmente os pequenos, porque ele fala de 5%, mas vamos lá. E se você tem um estacionamento de apenas 10 ou 20 vagas? Entendeu? Então, talvez deveria ser melhor escrito para estacionamento que dispõe de pelo menos 100 vagas, ou a partir de 100 vagas. Ali você teria 5 vagas com carregadores. Aí tem uma segunda questão. Não é todo estacionamento que possui infraestrutura para instalação de carregadores. Muitas vezes, um estacionamento é simplesmente um terreno onde a pessoa joga uma brita, tá? Não tem uma infraestrutura elétrica adequada para prestar esse serviço, ok? Então, eu entendo que assim é muito positivo, mas é um pouco pesado. A gente tem que entender a viabilidade de a aprovação de um projeto desse. Adoraria que ele fosse aprovado e fosse aplicado. Só que a aplicação dele está um pouco complicada e talvez esse projeto não seja aprovado exatamente por conta disso, da viabilidade de aplicação dele para estacionamentos pequenos, até mesmo estacionamentos em cidades que hoje sequer têm um carro elétrico, então eles teriam que fazer um investimento alto para um local que ficaria lá sem uso, tá? Aí também tem um outro ponto. O tempo de decorrência dessa lei, eu acho que é um tempo muito pequeno para adequação. Você vai gerar um movimento muito grande de adequação, se sendo aprovada, e isso pode encarecer, inclusive, o fornecimento de carregadores e as suas instalações. Isso não é legal, tá? No final das contas, o que eu quero dizer
é uma ótima iniciativa, mas ela precisa ser amadurecida para que seja viável e aprovada, tá? Então, em resumo, eu vou deixar até um recado para o Fábio Macedo. Parabéns pela sua iniciativa, muito legal da sua parte, realmente. A gente precisa de projetos assim, de âmbito federal, se possível, porque depender muito das leis e regulamentações regionais, a gente demoraria demais para desenvolver algumas áreas, tá? Mas eu acho que precisa ser um pouco amadurecida, até mesmo para que seja viável, tá? Então, se você, meu amiguinho, conhece o deputado, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele veja, tenha a minha opinião e quem sabe a gente possa colaborar para se tornar viável, tá? Mais uma vez eu deixo aquele pedido maroto para você. Curte, comente, compartilha. Não se esqueça também, se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Ah, e o último recadinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para esse projeto de lei e também para a enquete sobre o projeto de lei. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar nossa opinião e colaborar para o desenvolvimento de projetos de leis mais saudáveis, mais viáveis, mais praticáveis, né? Porque nós, como cidadãos, também temos nossa obrigação. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.